Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tudo bem? Como vocês estão? Espero que bem. Gente, o podcast de hoje está especial, extraordinário e com a graça de Deus eu tô aqui, né? Aconteceu uns imprevistos aí pelo caminho, mas o inimigo foi envergonhado porque cá estou eu para fazer o podcast mais que especial. Gente, e quem tá com a gente hoje? Vocês não estão acreditando. Extraordinário. Mas antes de falar, roda a vinheta. Voltando aqui para apresentar ele, apóstolo, pai do Miguel e do Felipe. Acertei? É isso. Apóstolo Valdir! Uhul! Palmas! Eu quero aplausos! É isso aí, povo de Deus. Cachá? Como é que é? Cachá. Assim? É. Cachá, hein? Muito obrigada, apóstolo, pela presença, que honra. A honra é toda nossa, Gente, sempre. a agenda dele é lotada, mas aprove Deus arranjar um espacinho para vir aqui. Muito obrigada, viu? Na verdade, ela tentou fugir de mim Confere. porque ela foi para o médico. Ela queria acessar o terceiro andar. Ela queria ver como é o jardim. É verdade. Porque a gente contou uma historinha do jardim. Ela falou, eu quero ver se é verdade. Bem na semana do podcast. Vocês acreditam nisso ou não? Você acha que é coincidência? Não, eu acho que é curiosidade mesmo. Porque ele falou com tanto entusiasmo. A gente falou, vamos dar... Não foi Foi não. isso. Vamos segurar. Apóstolo, Deus abençoe pela presença, viu? É um prazer ter você aqui. Apesar que é a segunda vez que ele está aqui no estúdio. Você gostou do estúdio? O que você Gostei, achou? top. Ar-condicionados. Filé, hein? Show de bola. A gente só trabalha com primeira qualidade. Ainda mais para te receber. Você viu? Conta Uma moral, hein? Gente, agora ele vai contar um pouquinho da história dele. Primeiro lugar, eu quero que o senhor conta o seu testemunho. Porque foi impactante e assim, precisa vir à tona. Tá. Qual deles? São milhares, né? Mas o último do jardim. Ah, o último do jardim. Isso. Então, gente, o que acontece? Acontece que nessa crise da pandemia, eu também acabei contraindo. E depois que eu contraí, fui parar no hospital. Covid. Covid-19. 19, 20, 21. 55. Foi. E o que acontece? Quando eu cheguei no hospital, o médico olhou para o meu estado. Eu cheguei tão ruim, mas tão ruim, que eu não consegui ir para o hospital sozinho. O SAMU teve que entrar em casa e me levar arrastando para a ambulância. Mas o que você sentia? Tudo, Falta de ar? Tudo, falta de ar, cansaço, enjoo, todos os sintomas que ele oferecia. Só não perdi o paladar e nem o olfato. Olha. O resto perdi tudo. Febre, dor de cabeça. Febre estava virando minha amiga já. Nossa. Todos os dias, não tinha remédio que fazia baixar. Então, chegamos no hospital. Quando chegamos lá, o médico olhou para minha cara e disse, não tem o que fazer, vamos entubar. Falou pra você. Foi na lata, assim, ó, na lata. Só que tem aquele porém, estava no auge. Então, toda vez que a gente ligava a televisão, falava, ó, entubou, morreu. E aí aquilo ficou impregnado. Aquela mensagem ficou tão impregnada em mim, que quando ele falou, a gente vai ter que te entubar, na hora eu falei, eu vou morrer. Escorreu uma lágrima. Não. Ah, tá. Ah, porque eu, né, Certo. vou morrer, né, sabe pronto que vai. Sim. Mas foi assim, automático. Ele falou, vamos entubar. Eu falei, eu vou morrer, doutor. Ele falou, não, você não vai morrer. Não, eu vou morrer. E aí ficou naquele debate, vai, não vai. E aí ele disse, olha, eu vou te dar uma certeza. Se não entubar, você vai morrer. Mas em algum momento você teve a opção de tipo, não quero que me entube? Eu Não, posso não tinha. assinar alguma coisa pra não acontecer isso? Não tinha essa possibilidade. Não tinha. Tanto que depois de tanto debate ali, o diálogo nós dois, ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, vamos entregar na mão de Deus. Quando ele falou, vamos entregar na mão de Deus, eu, opa, pode Agora entubar. está no bom lugar. Agora pode entubar. E aí teve a sedação, e depois da sedação, Você não lembra? já apaguei, né? Apaguei, e aí eu cheguei num lugar, no coma, né, gente? Coma induzido para poder fazer a intubação. E quando eu entrei no coma, começou o processo do jardim. Roda a vinheta.
E o jardim aí? Não, volta pra cá. Sim, volta. Então, o que acontece? Eu entrei, dentro do como eu estava dentro de um quarto. E era um quarto que não tinha móveis, não tinha guarda-roupa, escrivaninha, não tinha nada dessas coisas. Só tinha cama e uma porta, nem janela tinha. Tudo branco? Não, tudo escuro. Tudo escuro. Tudo escuro. E aí eu olhei assim, dava pra ver que eu estava dentro de um quarto, mesmo estando escuro, e eu sabia que eu estava na cama. Aí eu, opa, tô dentro do quarto, tô na cama, vou voltar a dormir. E aí eu voltei a dormir. Nessa que eu voltei a dormir, eu me vi dentro de uma caverna fria, gelada, e escorria água dela assim, sabe? Um cheiro horrível de enxofre. Sozinho o tempo inteiro? Sozinho. Aí quando eu comecei a andar nessa caverna, eu comecei a ver algumas coisas e algumas pessoas lá. E eu estava agoniado, eu queria sair daquele lugar. Sabe? Tava dando uma aflição. E aí eu, dentro desse sonho, eu falei, calma, que eu tô sonhando, eu vou acordar, preciso acordar. E aí eu acordei. No que eu acordei, eu voltei para aquele quarto. Escuro. Um quarto escuro. Aí eu comecei a gritar. Comecei a chamar os meninos, comecei a chamar todo mundo e nada de ninguém responder. Eu falei, eu preciso sair. Aí eu levantei da cama e passei pela porta. Nessa que eu passei pela porta, eu voltei pro quarto. Escuro de novo. O quarto escuro. Gente, mas que luta travada. E aí eu passei pela porta e voltava pro quarto. Passava pela porta e voltava pro quarto. E eu fiquei nisso muito tempo nisso. E qual que era a sensação? Agoniante? Uma agonia, né? Aflição. Uma aflição, porque eu queria sair daquela situação e não conseguia sair. Só que até então, eu não tinha entendido onde é que eu estava. O processo. Aí foi quando eu percebi, calma, eu não estou conseguindo sair. Não estou conseguindo sair. E quando eu percebi que eu não estava conseguindo sair, eu lembrei, estou em coma. Estou em coma. Aí eu vim a mim, né? Consegui voltar assim. Falei, opa, estou em coma. Aí se eu estou em coma, eu já lembrei da conversa do médico, do processo, o que me levou até lá. Falei, poxa, eu estou ruim, eu vou morrer. Estou morrendo. Estou morrendo. E na hora que eu percebi que eu estava morrendo, eu comecei a orar. E aí eu comecei na oração, Senhor, olha, se já chegou a minha hora, eu sei para onde eu estou indo. Sabe, veio uma paz. Eu sei para onde eu estou indo. Mas se não chegou, eu quero fazer tudo que eu preciso fazer. Ou seja, se ainda não chegou, tem coisa a fazer, eu preciso fazer. E o que aconteceu? Nesse exato momento, o lindão aparece na minha frente. É hora do jardim? Ainda não. Jardim. Ele apareceu na minha frente e colocou a mão dentro do meu peito. Pôs a mão dentro do meu peito e quando ele tirou o coração. Quando eu olhei pro meu coração, ele estava todo machucado. Todo, sabe, cortado, assim, tava feio. Tava feio meu coração. Mas você viu o coração mesmo? O coração na mão dele. Meu coração na mão dele. E todo machucado. E aí ele veio com outro coração. Trocou. E colocou um coração novo. E nessa que ele colocou o coração, né? Foi lindo demais. Caraca, que experiência. Essa hora aí, eu comecei a ouvir um louvor. Do lado de fora, pra gente entender o que aconteceu dentro, do lado de fora, tinha uma enfermeira que estava passando para cuidar de um próximo leito. E ela passou por mim, indo para o outro leito, e quando estava passando, o Espírito Santo falou, volta e coloca uma música para esse moço. Depois ela te contou isso? Depois ela veio e me contou. Depois do processo todo, né? E aí ela pediu licença para a enfermeira que estava cuidando de mim, porque cada enfermeira cuidava de um leito. Sim. E aí ela falou, posso colocar uma música aqui para esse moço? Posso pôr um louvor? Ele falou, pode. Aí colocou. E bem na hora, eu comecei a ouvir essa música. Qual era a música? Eu sou teu e tu és meu. Ai, Jesus. Que
Que linda. Aquela música do Fernandinho, né? Uhum. Minha vida a ti, Senhor. E vocês conhecem. Não dá, não vou conseguir soltar ela aqui não. E bem nessa hora que ele trocou, que veio essa música, aí eu passei pela porta. Daquele quarto que você Daquele não conseguia. quarto. Tudo isso foi dentro do quarto. E depois que teve essa troca, aí eu consegui passar pela porta. E quando eu passei pela porta, eu entrei no jardim. Uau. E essa foi a minha expressão. Uau! Perfeito. Uau, uau, uau. Não tem coisa assim igual para comparar de tão lindo que é. É muito lindo. E sabe, eu fiquei deslumbrado olhando assim, uau, uau. E quando eu tentei correr, sabe, sair correndo, sabe quando você tá num campo que você quer sair correndo? E eu vou correr. No que eu fui correr, ele me segurou. Ele me segurou e me deixou do lado dele. Tipo, não se empolga, dá uma segurada. Não, e eu ali, vidrado, né? Vidrado. Deslumbrado. Não, e aí ele foi e me segurou. Quando ele me segurou, eu olhei, a gente estava num caminho. Sabe aqueles caminhos de monte, quando a gente sobe para orar, que tem uma trilha? Sim. Era como se fosse essa trilha, e ele estava nessa trilha, e ele me segurou nessa trilha. E a gente foi andando e conversando, e eu deslumbrado, assim, olhando e admirando aquela maravilha. E a sensação que eu tinha ali era de uma plenitude tão violenta, que você se sente envolvido por ele. Ele não estava me abraçando, mas eu me sentia abraçado, sabe? Eu me sentia leve, e por mais que eu lembrava dos meus filhos, eu não sentia falta deles. Ou seja, eu não sentia falta de nada. Eu estava tão pleno que não tinha espaço para nenhum outro tipo de sentimento. Uhum. Tipo, eu quero ganhar, eu quero alcançar, eu quero ver, quero... Não, eu estava preenchido. Estava preenchido. E ali eu consegui entender, quando ele fala que enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, porque não tem, você não sente, você não sente medo, você não sente dor, você não sente aflição, você não sente nada disso, nada disso. E ali a gente andando, e eu me sentia tão abraçado, tão envolvido, que conforme a gente andava, parecia que eu não estava andando. Flutuava. A sensação era que eu pisava em nada. E a gente foi andando e conversando. Nas nuvens, literalmente. Demais. Que delícia. E me deslumbrava. E toda vez que eu tentava correr, andar pelo jardim, ele me segurava nesse caminho. E ali a gente foi andando, conversando, eu fui tirando as minhas dúvidas, fui perguntando, aproveitei para perguntar um monte de coisa, e fui perguntando. E ele respondeu? E ele foi respondendo, Que legal. E quando eu me dei conta, a gente estava terminando essa trilha. Chegou num ponto que ela começou a fazer assim, ó. Ela começou a descer. E quando eu vi no final dela, tinha tanta gente. Era tanta gente, não dava para contar. Era uma multidão de gente. Mas como que estava posicionado? Eles estavam vindo, eles estavam se agrupando. Né? É como se eles estivessem espalhados. Dispersos. E eles estavam se agrupando. E bem na hora que a gente estava descendo. Né? A gente foi descendo e eles foram se agrupando assim. Foi vindo muita gente, era muita gente. Mas era calmaria ou era... Não, era calmaria. Que delícia. Era como se ele estivesse chegando e todo mundo vindo, sabe? Igual antigamente, quando conta que ele vai contar as parábolas, aí todo mundo vai se aproximando. Isso. E começou a vir uma multidão de gente assim. E aí foi quando eu cheguei no meio dessa multidão. Aí eu voltei. Aí quando eu voltei, aí foi uma loucura no hospital, né? Porque até então... Você ainda estava entubado. Não, eu tinha morrido, né? Uau. O que aconteceu? O médico, ele ligou para minha mãe para falar para ela que não tinha mais o que fazer. Já era PT, já. PT mesmo, gente. E o osso 4 rodas. O que aconteceu? Eles tentaram todos os procedimentos, a medicação não estava dando jeito,
Segundo ele disse para minha mãe, meu coração só estava batendo porque o aparelho estava ligado. A partir do momento que desligasse, parava tudo. Já era. Ele falou, olha, seu filho não está mais aqui. Já não tem o que fazer, não tem o que fazer. Aí nessa hora, minha mãe virou para ele e disse, doutor, eu creio em um Deus que faz milagre. E é lógico, né? Todo médico vai olhar e vai falar, é um coração de mãe e tal, não quer o mal pro filho. E aí ela, não, doutor, eu creio em um Deus que faz milagre e eu vou orar pelo senhor, vou orar pela tua equipe médica e por todo mundo do hospital. E começou a orar por todo mundo. Senhor, abençoa os médicos, as mãos dos médicos, enfermeiros, faxineiros, todo mundo. E aí chamou todo mundo para orar, bem chamou a igreja. Bem resolvida, sabendo que não era o final ali. E isso se passou quantos dias? Olha... Esse processo do quarto e nananã, esses foram quantos dias? Então, o processo do quarto foram do dia 3 até o dia 18. Nossa. Até o dia 18. Depois que você ficou ciente disso, né? Mas... depois que veio todas as informações. Então, entubado, você foi entubado tal quanto? dia. Não, fui entubado dia 13 voltei do coma dia 18. E aí eu fui desentubado dia 28. Por quê? O que acontece? Quando eu voltei... Meu Deus! É forte! Quando eu voltei, o que aconteceu? O céu anulou o efeito de toda a medicação. E você ficou sentindo tudo aquilo que estava acontecendo. Aí eu voltei. O que acontece? E você sentiu Tava entubado, tava consciente. Porque ele só tira a sedação depois que desentuba, porque tem que fazer toda a drenagem, aquele negócio todo, e é horrível, né? É um processo dolorido. Mas quando eu acordei, que todo mundo olhou, falou, ele acordou, e tipo, eu tava entubado, né? Gente, ele acordou, porque até então o médico tava com o atestado de óbito na mão para assinar. Caraca. E aí, para vocês entenderem, junto comigo foi entubado mais 4 pessoas. No mesmo dia ali, no mesmo período. Isso, no mesmo dia. Junto comigo, mais 4 pessoas. E as 4 veio a óbito. E eu não estava respondendo, então o médico... Mais um que vai a óbito. E interessante que no coma eu estava ouvindo. Gente, mais um a óbito. Mas até então eu ouvia, mas não tinha ciência da situação. Eu só vim ter depois que eu percebi que eu não estava conseguindo sair daquilo. Aí que eu lembrei de onde eu estava, o que tinha acontecido. E aí o que aconteceu? Quando eu voltei, anulou o efeito da sedação. E aí veio aquele desespero dos médicos, dos enfermeiros. Por quê? Porque ele acordou, gente. Ele está entubado e agora vai ser aquele negócio todo. E aí, seu Valdir, você está bem? Como eu não conseguia falar por causa da intubação, eu fazia sinal. Eu fiz assim, gente, ele está reagindo. Aí tirou? Não tirou não, só foi tirar depois de 10 dias lá na frente. Gente, mas como é isso? E aí eu fiquei lá, acordado, entubado e não podia tirar a intubação. E não podia me sedar porque não estava mais fazendo efeito. Mas por que não podia tirar a intubação? Eles falaram? Porque tinha que fazer a drenagem, tinha que fazer a limpeza, aqueles negócios todos. Não é só tirar, não, tem que fazer a sucção de um monte de coisa. Eu conheço uma pessoa que não era entubada, não vou falar o nome porque eu não trabalho com nomes, tá, pessoal? Mas que ele fez... Você conhece! Que fez a lavagem, colocou lá o caninho e tal, tava, não é intubação, mas tava o cano também. E aí ficou estressadinho. Foi a sonda, né? Tirou. Então, no caso, eu também estava amarrado. Ah, tá. Estava amarrado, assim. Eles só tiram as ataduras depois que... Porque é automático, né? A reação é essa. Sim. Por isso que quando perguntaram pra mim, você tá bem? Eu fiz assim, eles perceberam que eu não estava em desespero. Sim. E aí eu ali, tranquilo. Chegou uma hora que começou a irritar, mesmo eu estar preso, porque eu queria coçar, queria fazer alguma coisa. E aí estava preso. E aí fazia sinais, né? Ó, tira esse trem daqui, tira esse trem daqui. Ele falou, não, se a gente tirar, você vai arrancar. Eu falei, não vou arrancar, não. Confia. Né? Não vou. Você não ia tirar? E aí, não, mas eu estava tão em paz, tão em paz. Com todo o processo. Eu só queria estar livre. E aí foi aonde eu passei segurança para elas, se a gente tirar e você tentar, não, fica em paz. E aí foram tirar.
No caso, você estava respirando pela Pela tubo? sonda e pelo tubo. Pela sonda e tubo. Nossa, Mas eu estava tranquilo, como eu estou aqui agora. sim. Então, para eles, isso foi um choque, porque quando você volta meio grogue, meio zen, meio sem saber onde está, né? Ainda auxiliando na respiração e tal. Mas aí eu voltei você já legal. estava 1000. Já estava legal, respondendo, reagindo. Tanto que quando o pessoal ia lá me dar banho, que eu tomei bastante dia, né, de banho lá no leito, aí eles iam dar banho, ô seu Valdir, a gente vai dar banho em você. Beleza. Aí eu virava pro lado, dava banho, virava pro outro, levantava a perna. Normal. Ele, rapaz, gente, como é que pode? O camarada tá ajudando nós aqui, velho. Caraca. E aí foi esse processo. Testemunho. Aí foi isso aí. Caraca. Essa história do jardim. Sem palavras. E aí depois do 18º dia você tirou? Tirei e comecei a pregar, velho. Lá no hospital mesmo. Vinha enfermeiro, tome Jesus nela. Tome lá. Vinha faxineiro, toma Jesus nele também. Aí me tiraram da UTI e me mandaram lá para a enfermaria. Aí cheguei lá, tinha um camarada lá. Eu sei que todos os companheiros de quarto que eu tive, todos vieram para Jesus. Todos, sem exceção. Ou seja, você entendeu qual foi a intenção do papai. Mais ou menos. Teve algumas, na verdade, então, essa é uma outra história, porque eu levei 1 mês e meio para mim entender o que eu estava fazendo aqui. Por quê? Porque uma coisa é eu te falar do céu. Não, mas no caso de entender a volta. Isso já estava em mim, já. Não foi por causa da experiência, não. Já estava em mim esse trem. É em tempo e fora de tempo. Não tem esse negócio. Eu só vou falar em tal lugar. Deu brecha, amigo. Vamos para cima. Sim. É lógico que a gente respeita o espaço e o momento de cada um. Uhum. Mas na hora que ele perguntou, e aí? Eu falei, deixa. Toma. E aí, toma. Não tem conversa. Entendeu? Mas eu levei 1 mês e meio para entender o que é que eu estou fazendo aqui. Para entender não, para aceitar. Para aceitar, verdade, por quê? Né? Porque uma coisa é eu te falar do céu. O céu é assim, gente. Outra coisa é você botar o pé lá e falar, cheguei. Opa, volta. E daqui a pouco volta. Que brincadeira, gente. Falei, não, eu já tava lá, meu. Ué, por que já não bateu o cartão? E aí eu fiquei em crise. Até entender que era para atrair o que eu vi lá para cá. Para falar com propriedade. Com propriedade, a respeito de como ela. Que tudo é de fato como ele diz. Exatamente. Ai, que delícia, né? Gente, que impactante, né? Eu fiquei esses dias internada, eu fiquei 4 dias, né? Ali. E só da médica falar assim, que tá um pouquinho difícil aí em relação ao seu pulmão, aquele ali. Entubar não, hein? Entubar não, eu assino, vai... Aquele desespero, já vem um desespero. Imagine você passar por todo esse processo. Exato. E tá aqui para contar de pé. Eu até lembrando aqui de um fato, teve um momento que eu tentei levantar e eu vi que minhas pernas não estavam respondendo. Eu conseguia mexer, conseguia levantar elas, mas quando eu fiquei de pé, eu vi meu corpo pendendo. Aí eu, não estou conseguindo ficar de pé, perdi o controle. Isso também devido a tanto tempo você fazer exercício, a movimentação. Aí veio um fisioterapeuta, falou, vamos fazer caminhada, seu Valdir? Bora. Aí me pegou do lado assim, né, meio que agarrou meu braço, falou, vamos. E eu sentia meu corpo pendendo. Mesmo ele segurando, eu não conseguia sustentar, nem segurando ele. Aí a gente foi até o final do corredor e voltou. No que estava voltando, eu senti muita fadiga, muito cansaço, pelo esforço que eu estava fazendo. E aí falou, vamos sentar, vamos voltar lá e tal. Aí eu, beleza. Na hora que a gente voltou, eu falei, não, Jesus, eu não aceito esse trem, não. Como é que pode eu não aguentar eu? Ué, se eu fiz eu para aguentar eu? Não pode não. Aí ele falou, depois de, acho que foi 3 dias. 3 dias. Daqui a 3 dias a gente vai andar de novo, tá? Falei, beleza.
Aí eu fiquei lá fazendo exercício lá no meio. E levanta a perna, e levanta aqui, e levanta ali. E não, só as pernas. O negócio é as pernas. Exatamente. Aí fiquei fazendo exercício e tal. E aí quando ele voltou, ele falou, vamos, seu Valdir, vamos? Eu falei, vamos, mas eu vou sozinho. Aí deu aquele espanto, né? Não. Calma. Mas o senhor tá bem? Não, vamos devagar. Eu falei, não, eu quero ir sozinho. O senhor fica de lado aí, se o senhor ver que eu não vou aguentar, o senhor me ligar. Mas eu quero ir sozinho. Aí fui, me apoiei nos pés assim. Falei, opa, consegui ficar de pé, já não tô pendendo. Aí eu dei o primeiro passo. No que eu senti firmeza, eu fui. Comecei a ir. E ele, E aí a gente foi até o final do corredor. E aí depois voltou. Ele falou, você tá bem? Eu falei, tô bem, então vamos mais 2 vezes. No que a gente estava voltando, o médico olhou e falou, é o Valdir? Ele falou, é. Já tá andando sozinho? Já. Arranca tudo dele. Aí arrancou sonda, aí arrancou tudo que eu tava carregando, tirou medicação, aí eu só fiquei esperando a hora de sair. De ter alta, que é a melhor parte, né? Não, ainda demorou, tá? Ué. Mais 10 dias. Demorou porque tinha um propósito lá dentro. Eu já estava bem e pronto para sair. Sim. Porém, deu uma situação lá que nem eles entenderam. Por quê? Tem um aparelhinho que eles colocam no dedo, saturação, que é para medir a saturação. E tem o sangue que eles arrancam da artéria, que é para ver como que está a oxigenação no sangue. Que dói só um pouquinho só. Então, o que aconteceu? A oxigenação no sangue estava ótima e a saturação baixa. Ele falou, como que é isso? Não, fica aí que a gente vai estudar seu caso. E aí ficou nessa. Todo dia tirando sangue e medindo a saturação. Era pra ficar mais um bocadinho lá com ele. Era pra ficar mais um bocadinho. Enquanto isso... exercício, palavra... Jesus neles. Aí teve um dia que eu fiquei meio bloqueado, né? Jesus, eu já estou bem. Libera nós aí. Visita não tava podendo, Não podia ter visita. Não podia. E nem falar com ninguém. Não podia. Enquanto eu tava na UTI, não. Só os médicos que davam notícias. Eu só consegui falar com os meus familiares quando eu fui lá pra enfermaria. Que aí me levaram o celular. 300 dias depois. Mais ou menos isso. E aí eu conseguia fazer chamada de vídeo e tal, e conversar. Matou um pouco essa Mas até então foi essa agonia. E aí o que aconteceu? Quando eu comecei a ficar meio murcho, eu falei, poxa, mas o que está acontecendo? Porque eu já estou me sentindo bem. E aí a médica falou, olha, o seu caso é um caso diferente que a gente ainda não tinha pegado. Então, pelo exame de sangue, você já está bem. Mas pela saturação, não. Então, ou você tem que sair daqui 100% bem, ou você tem que sair daqui muito ruim. Que aí é onde a gente consegue liberar o oxigênio para você levar para casa. No seu caso, a gente não consegue nem liberar nem um nem outro. Você tem que ficar aqui até a gente descobrir o que é esse negócio. Que mistério. E eu falei, Senhor, então mostra que é, porque eu já estou entendendo que eu vou ficar aqui até fazer tudo que tem que fazer. Sim. Foi na hora que começou a aparecer algumas pessoas específicas. Porque foi novo para todo mundo também, foi né? Novo para todo mundo. E foi bem no início, no seu caso? Não, foi no início não. Uma das coisas que é sequela do Covid é que eu esqueço muita coisa. Então, quando aconteceu, eu não lembro. Quando que foi mesmo? Já fez 1 ano já. Já fez? Então não foi no início, não. Foi no início. Porque tem 2 anos, né? Então foi isso mesmo, foi bem no meio. Bem no meio. Aí, ó. Foi bem Meu no meio. marido pegou o Covid, foi o, assim, que diagnosticou aqui em casa, foi ele, e bem no começo, tipo assim, falaram que explodiu fevereiro, vamos dizer, maio, ele pegou, bem no começo. Aí todo mundo ficou desesperado, né? Porque também era aquela coisa, pegou, morreu, né? Novo, né? Tudo não novo, sabia nem como pegou, lutar morreu. contra. E aí ele ficou bem zoadinho assim, mas também não precisou entubar, não precisou ir pro hospital, tratou em casa. E eu e minha filha fizemos o teste, não deu, não pegamos, graças a Deus. Agora também eu fiz o teste e não peguei, não me lembro, glória de Deus. Aleluia. Gente, que testemunho, hein? Que Pois coisa né? mais linda. Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Pra E quem não aí- assistiu, assiste lá que é muito bom. Isso. E aí agora você vai para os 4 cantos do mundo contando esse testemunho. Seja Vamos pela sim. internet, pela live, pro podcast da Gia. Você vê? É isso. E aí, conta mais um pouquinho de você. Você tem 2 filhos. Tenho 2 filhão, lindão do meu coração, e todos os 2
foi assim, gerado em Deus. É. Todos os dois. A história do meu mais velho, eu acho interessante. Qual o nome do mais velho? É o Miguel? O Miguel. Felipe? Miguel. A história do mais velho é interessante porque os dois é interessante, né? Sim. Mas a forma que aconteceu em si, eu fui criado por uma outra família. Então, eu tive dificuldade de saber o que é ser amado. Apesar de ter sido amado, né? Sim. Mas eu digo em questão de pai, mãe, essas coisas assim. E depois que eu fui começando a ter aquele contato com os meus familiares e tal, o que aconteceu? Eu não sabia o que era ser amado, mesmo se eu fosse amado. Eu conheci... Tinha aquela dificuldade, sentimento de abraçar, de dizer eu te amo? Não, a questão Só... disso era se sentir amado mesmo sendo amado. Entendi. Eu não sabia o que era isso. Eu conheci Jesus com 6 anos e com 6 anos ele me amou. Ele me amou até hoje. Ele vai continuar me amando. Sim. Mas teve um dia que eu estava descendo, eu moro na parte alta, e aí eu estava descendo e falei, Senhor, eu queria um filho. Mas eu quero um filho para quando eu olhar para ele, eu entender o que é que o Senhor sente quando olha para mim. E a minha oração foi essa. Eu não queria um filho porque eu queria um filho. Uhum. Eu queria um filho porque eu queria ter esse sentimento de amar alguém além de mim. Né? Não que eu não amasse o próximo, sim, mas com essa é intensidade, né? de filho, olhar assim, poxa, saiu de mim, das minhas entranhas e tal. E aí eu fiz essa oração. Eu falei, Senhor, eu quero um filho para mim olhar para ele, saber, para me entender. Eu quero entender o que o Senhor sente quando olha para mim. E aí veio o Miguel. Eu sei que quando veio o Miguel, eu falei, uau, e é violento demais. Escolheu o nome? O nome? Alguma coisa específica? Foi. Na verdade, eu já carregava esse nome Miguel há muito tempo. Por causa de uma música. Pode falar aqui, não? Pode. Uma música do Renato Russo, do Legião Urbana. Não é da minha época. Que isso, pastora? Ué. Que isso? Desculpa, não conheço. Só ouvi falar, às vezes, no YouTube, mas não é da minha época. Em uma das músicas dele, ele fala, o meu filho vai ter nome de santo, né? E nessas intimidades que eu tinha com o Senhor, eu via Miguel de uma forma tão violenta, via ele batalhando, guerreando. Sim. E eu, cara, Miguel é top, velho. Miguel é violento. E aí eu falei, quando eu tiver um filho, eu vou colocar o nome dele de Miguel. E o Felipe? O Felipe foi violento demais, gente. Ou seja, ambos. Ambos, os dois. Por quê? O Miguel é porque eu queria sentir esse trem, né? O Felipe foi o Miguel que pediu. Sério? Que legal, queria um irmãozinho. Ele chegou e falou, pai, eu quero irmão. Você falou, ok, eu vou resolver isso agora. Eu falei, você quer? Então você não fala comigo. Você fala com Deus. Porque eu ensino eles a falar com Deus desde pequeno. Uhum. Então a vida deles com Deus, eu falo para eles, não é porque o papai é pastor, cuida de igreja, que vocês são salvos. Você tem que ter a sua intimidade com Deus. Você tem que ter o teu acesso a Deus. Beleza. Cadê? O bichinho foi orar. Jesus, eu quero um irmão. Dá o filho do meu pai. Eu quero um irmão. E ele que escolheu o nome. Que legal. Ele que escolheu o nome. E eles se dão bem? O que, meu Deus do céu, é um grude. BFF. É um grude os dois. Que bom, né? Assim, briga como todos os irmãos, mas se ama como nunca. E essa questão de ter 2 filhos, você consegue dividir o amor? Porque eu tenho esse probleminha, né? Eu só tenho uma filha. E aí, às vezes, eu ficava me cogitando, será que eu vou ter outro e tal? Agora não, isso já passou, né? Não, prova de Deus que não seja, que seja só ela mesma. Mas eu não sei como é pai, mas eu como sentimento de mãe, mas será que tem essa opção de dividir esse amor, gente? Porque é uma coisa que é sobrenatural, né? Na verdade, não. Não tem. Não divide. Não tem. O amor é igual. O que muda é o tempo que você passa. Porque sempre vai ter um que é mais apegado que o outro.
E notavelmente o que está mais apegado vai desfrutar mais. Uhum. Né? Mas tem aquela questão de que preferidos? Não, Não tem. Ah, Não tem. pegadinha. Por quê? Eu até brinco, eu chamo meu caçulinha, né? O Lipe, o meu macaquinho, eu chamo ele de chicletinho. Mas por que eu chamo de chicletinho? Todo canto que eu vou ele quer estar. Ele quer estar com você mais apegada. Muito mais apegado. Mas também a questão da idade, que o outro também já está em outra pegada. Também. Já está com outras prioridades, não é mesmo? O outro também era assim, Ah, no tempo dele. Então. Só que agora vem as amizades, vem Isso. o namoro. Ele tem quantos anos? E tal, né? 15 anos. 15, já mais está velho. namorando. Aleluia. Você viu que silêncio é que passou longe aqui. É porque minha filha tem 13, deu um probleminha aqui no coração, mas já voltou. Já? Já. Vai demorar um pouquinho. Porque aqui nessa casa tem regras, Lógico. né? E no caso, Tem que vai ser. assim, a partir dos 40. Uau. O que você acha? Apoiado. Se tivesse uma filha, ia ser a mesma coisa. Os 45. Boa! Olha lá. Então já vou aumentar esses 5 aí pra glória de Deus. Não, senão não fala mais comigo. Deixa nos 40. Deixa nos 40, tá bom. Agora, uma outra coisa. O senhor toca, o senhor dança. Então, Conta isso pra tocar. Veja bem. Ó, vamos lá. Dançar eu danço. Dança qual tipo de música? Dança de rua. Street dance. Street Dance. Street dance. Deixa aqui quem quer dançar, o nome e o telefone que ele vai entrar em contato. Uhul. Você dá aula? Como que Já funciona? dei aula também. Já dei aula. Hoje a gente não é aquelas coisas, né? Devido à idade, devido a tudo isso. Aprontei muito A na minha idade vai juventude, chegando, né? a idade vai Eu chegando. pulei muito de barranco, de laje, virava mortal, essas coisas A todas. coluna continua boa. Não, a coluna tá boa, só o joelho que chega uma hora que não aguenta mais. O joelho. É um pouco limitado, mas ainda dá pra fazer uma bagunça. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Vou fazer um desafio. Seus filhos dançam? A minha Então, filha gosta. É Vamos questão fazer de vocação. Vamos fazer chamado. uma apresentação? Bora? Bora, vamos Hoje? marcar. Não, hoje não. Ah, né? tá. Tem que fazer toda uma coreografia. Então, já o violão é outra história. Conte-nos. Conte-nos mais sobre O isso. que acontece? Teve um tempo que eu fiquei de férias. Né? Eu tava na igreja. E aí aconteceu uma situação na igreja que um grupo foi para um lado, outro grupo foi para o lado. E eu gostava dos dois grupos. Aí eu não sabia para onde eu ia, Eu falei, quer saber de uma coisa? Não vou para um nem para outro. Vou voltar a ter a minha comunhão com Deus em casa. Eu já tinha desde os 6 anos. Sim. Então, eu conheci Jesus, não foi na igreja. Eu comecei a ter comunhão com a igreja na igreja. Mas com Cristo eu comecei em casa. Ele foi me buscar em casa. O que aconteceu? Nesse período eu falei, não vou mais para a igreja. Para não dar briga, para não dar confusão, vou ficar com o Senhor em casa. E aí foi onde eu conheci a mãe dos meninos e tal. E aí a gente, aquela coisa de namoro, decidimos, Ela tinha vamos voltar? 40. Ela tinha 43. Ah, Quase 45. O que aconteceu? Aí naquela história, vai, vamos voltar para a igreja? Vamos para a igreja. Quando eu estava chegando na igreja, estava tendo um coral tão lindo. Mas sabe aquele coral violento que te pega lá na rua e te traz assim lá dentro? Aí eu falei, uau, eu quero isso aí. Aí eu fui para a igreja e tal, fui chegando, fui conversar com a líder do louvor. Aí cheguei lá e falei, eu quero fazer parte do coral. Ela falou, vamos fazer o teste, vamos ver se você é contralto, se você é soprano, se você é tenor, né? Aí fui lá fazer o teste. Nisso eu já estava envolvido com o pessoal da dança, que tinha o Ministério de Dança lá. E aí eu fiz lá o teste, não era contralto. Aí Contralto. não era soprano. Soprano. Chá. Tenor. E também não era tenor. Aí ela virou pra mim e falou assim, Valdir, faz uma coisa, volta a dançar. Você ficou frustrado. Ah, mas eu fiquei frustrado. Você chorou. Fiquei frustrado demais. O que aconteceu? Nessa época que eu já tinha conhecido meu pai, que eu vim conhecer ele com 9 anos de idade. E aí nessa época ele me deu um violão
um violão das Casas Bahia. Desculpa a propaganda. Ah, eu ponho o pi. E aí me deu aquele violãozinho bem simplesinho. E eu fui aprendendo o famoso chá com pão. Já ouviu falar? Não é da minha época. Que isso, gente. Eu sou muito novinha. Tô me sentindo pastor. tão velho agora. É aquele assim, ó. Chá com pão, chá com pão. Entendeu? Entendi. Aquele bem basicão, assim, bem basicão. Sim. E nisso eu comecei no meu quarto, é lógico, pra não escandalizar ninguém, pra não agredir ninguém. Sim. Eu lá no meu quarto, tocando, Chá com tal, pão, chá com pão. E aí eu comecei a louvar, comecei a adorar a Deus. Autodidata, olha lá. Então eu comecei a adorar a Deus com chá com pão. De repente, no meu quarto, veio uma nuvem da glória do Senhor, que foi tão violento que eu comecei, eu me desmanchei ali, né? Na hora. Várias A experiências. presença vem, você não aguenta. Eu desmanchei. Nessa época eu estava morando lá na casa do meu pai, e essa época ele bebia muito. E aí tinha a campainha, porque a casa era longe da rua. Na hora que ele tocou, ele desce aqui, já estava bem alterado, né? Desce aqui. E aí eu desci daquele jeito, né? Cheio de ranho, cheio de aquela coisa toda. E aí eu desci, no que eu desci, por que você tá chorando? Aí eu olhei bem no olho dele assim, eu falei, porque a presença de Deus está no meu quarto. Aí o olhar entrou dentro dele. Transformou. E ele começou a chorar. Começou a chorar. E na hora, passou o efeito da bebida. Da hora. Na hora. Ele foi tão invadido pela presença que estava lá, que desceu junto comigo, Que que contagiou. na hora contagiou ele. E aí foi um chororô na rua, né? Que legal. Aí depois desse dia que eu vi o que aconteceu, né? Eu chamando a presença dele, adorando ele, né? Não chamando ele, mas adorando ele. Reconhecendo tudo que ele tem. Tudo aquilo que ele fez. E daquele dia eu falei, Senhor, em todo lugar que eu for levar a tua palavra, eu vou louvar. Mas, Então, segura. Uau. Falando em louvar, em tocar, cara, a gente vai dar uma seguradinha, porque eu tô achando essa mesa muito vazia. O que você tá achando? Além da mesa vazia, um vazio dentro da gente. Será que é... Vamos ver se é fome. Vamos ver se tem uma coisa pra gente comer. Ai, voltando aqui. Gente, o que aconteceu aqui? meu Deus do céu, você viu? De repente assim, ó. O manto desceu. Abra a Glória. chega. Lava a selga na bacia. Não, para tudo. O que é? Que isso, gente? O que você achou? Extraordinário. É pra ti. Que isso? Primeiro vamos no café, porque você sabe que tem, né? Um negócio de fazer assim. Tem? É, você é canhoto? Não. Senhor? Como é que faz aqui? Aqui? Isso, é. Aí Ó. e tem que... Assim? Isso! Ó. Vamos lá, no 2, 3 e... Cachá. Ó, top, hein? Violentos café, hein? O que você achou? Que isso, gente? É porque é pra tu. Curtiu, não? Top. Topzera. Top, gente. Aqui quem fez foi o Dig. Diga. Digníssimo. Ah, É que digníssimo. isso. E tem um canal dele que chama Cozinhando com a Gi. Né não? Tudo que ele faz, ele posta. Ô, gente, ó. E eu tenho que comer no final. Vai aparecer aqui, ó. Vai. Segue Né? lá. Segue lá, Segue. curte, compartilha, Isso. ativa o sininho, beleza? Isso, gente. E no nosso também, né? No meu canal Ó, lá. o dela vai aparecer aqui, ó. Curte aí, compartilha e ativa o sininho. Isso. E passa pro vizinho, pro amigo, né? Toca aí um pouquinho pra gente. Enquanto isso eu vou resolver um probleminha aqui. Ah, vai resolvendo um probleminha? Isso. Deixa eu ver. Ai, hein? É muita alegria ter o senhor aqui, viu? É muita alegria eu estar aqui. Aqui no meio de vocês tudinho. Gente, tá extraordinário. Compartilhe esse testemunho pra todo mundo. Enquanto isso eu vou comer. Sabe essa música aqui? O Senhor me deu ela. Autor
também, olha lá. Ator também. Enquanto isso eu vou resolvendo aqui, gente. Estava numa reunião e ele queria ouvir, ele escreveu uma música e queria ouvir alguém cantando ela. Uau. E na hora ele começou a me dar, eu falei, Senhor, que isso? Que isso, que isso? E aí eu fui pegar um papel e caneta para escrever, eu não dei conta. Eu não dei conta. E aí eu peguei o celular e comecei a gravar. Eu falei, dá o violão aqui, eu preciso cantar isso agora, senão eu vou perder. E o que saiu? E saiu isso aqui. Escolho estar em tua presença, caminhar em teu caminho, me aquecer no teu amor, passear em teu jardim. Escolho estar em tua presença, caminhar em teu caminho, me aquecer no teu amor, passear no teu jardim. Eu quero te ver, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver. Sabe, e nessa música, ele começou a me contar que todos, sem exceção, todos vêm até a presença dele por causa de alguma coisa. Todos. É por causa de um livramento, é por causa de uma cura, é por causa de uma porta, é por causa de uma restauração. Todos, sem exceção, vêm por causa de alguma coisa. E ele nunca despede ninguém com as mãos vazias. Nunca, nunca. Ele sempre vai responder. Sempre vai dar uma resposta. E aí, depois da resposta, essa música é exatamente sobre isso. Que eu posso pegar aquilo que eu fui buscar e voltar para a minha vida. Entende? Porque eu já alcancei o que eu fui buscar. Mas não, eu escolho. E agora já não é mais por causa de alguma coisa. Não é porque eu estou precisando de alguma coisa, é porque agora eu quero estar. Eu estou aqui porque eu quero estar. Eu escolho andar no teu caminho. Entende? Ser aquecido no teu amor. Não é mais coisas que me movem, é agora o teu amor que me aquece. E como resultado, passear no seu jardim. Aleluia! Essa música foi antes do jardim? Foi depois do jardim. Olha depois lá. do jardim. Que delícia. Na verdade, eu fui pro jardim 2 vezes, né? Meu Deus, isso vai ficar pro podcast 2. O próximo. Não, porque Não, é muita não dá, bênção pra não dá. contar, você não tá entendendo. Deixa eu tomar meu. Lembra do... É. Isso, gente. É isso. Espero que vocês tenham gostado, que eu tô aqui impactada. Compartilha pros amigos, mostra pra todos aí o quanto o nosso Deus é aquele Deus que é tremendo, né? Como é que você fala aí? Ele é lindão. Não, a frase... Terrível! Terrível, gente! Ele é terrível! Gente, que delícia. Um beijo pra vocês, muito obrigada pela participação. Pastor, Deus abençoe. Apóstolo, Deus abençoe. Amadinhos da Ju. Amadinhos da Gi, compartilhe, passa pros amigos. Vamos fazer esse aqui chegar nos 4 cantos do mundo. Já chegou. Bora? Aleluia. Ó, viu lá? Você viu? Olha. Beijo, gente! Beijo! Carapaz! Beijo no coração. Agora vamos comer? Bora. Bora, Bora. nossa, que delícia. Cachá, cachá. Tchau, tchau, tchau. Acho que é mais. Tchau, tchau. Ah, tá.
É. Cátia. É. Não vou tomar aqui, mas não tem nada, gente. Nossa, que Acabou o trem. ridículo. Ó, Tá por gravando? favor, gente, traz mais café aqui. Gente, que humilhação. Mas eu Que tô misturando top, tudo, é. café com suco. Isso vai virar uma salada, gente. Pastor, vamos comer esse bolo? Bora comer? Mas aí não pode ficar com a boca cheia. Não, Bom, né? gostoso, hein? Fala, Celdo. Gente, engraçado, né? Minha filha vai casar só com 45 para cima. Com 40, por favor, senão não fala mais comigo. Ah, ele vai dar aula de dança pra gente. Vai ficar um desafio aqui depois. Amadinhos da Gi. Vai. Ah, tá. Amadinhos da Gi. Agora eu vou resolver aqui agora, porque... Não, ela pode me comer. Você pode comer. Em nome de Jesus.